Olá a todos. Estou aqui para começar a apresentação do nosso trabalho de eletrônica e potência. Nosso tema, como vocês podem ver, é de regulador de tensão de corrente alternada. Os componentes do grupo são Fábio Augusto, Pedro Igazzi, eu, Felipe Nunes, Daniel Tude e Tiago Ferreira. Vou começar falando um pouco sobre o que são os controles de tensão de corrente alternada, que, como o próprio nome já disse, eles têm o objetivo de controlar uma tensão de corrente alternada, mas no caso, como que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Que tipo de controle vai ser esse? Eles vão converter uma fonte de tensão de corrente alternada fixa em uma outra fonte de tensão de corrente alternada com tensão variável. Porém, a frequência da tensão vai ser a mesma. Vai mudar essa tensão para de ser fixa e vai passar a ser variável. Também corrente alternada. Como é que esse controle é feito? Ele é feito por transistores, podendo ser que são dispositivos de eletrônica e potência. Os transistores podem ser do tipo TRIAC, que são chaves bidirecionais, ou por um par de SRCs, que são dispositivos retificadores de silício em antiparalelo. Me chamo Fábio e vou falar sobre o controle de potência. Bem, existem dois métodos básicos para controle de potência em uma carga: o controle de ciclo integral e o controle de fase. O controle de ciclo integral ele é usado em situações em que a constante de tempo da carga ela é muito grande em relação ao período da rede CA, como por exemplo em sistema de aquecimentos. Esse controle consiste simplesmente em ligar e desligar a alimentação da carga, em geral uma resistência. Quando esta carga é do tipo resistiva, tanto o início da condução quanto o seu final podem ocorrer situações em que a tensão e a corrente são nulas, isto é, início e final de cada semiciclo da rede. Com isso, tem-se então chamado controle por ciclos inteiros, onde a sua vantagem é praticamente eliminar problemas de interferências eletromagnéticas devido a baixas variações de tensão e corrente em relação ao tempo. Esta é uma das vantagens deste tipo de modulação. Um método para conseguir esse tipo de controle é usar um gerador de sinal triangular de frequência fixa que pode ser comparado com um sinal de corrente contínua. Um exemplo de gerador de sinal triangular é o sinal dente de serra. Esse sinal ele estabelece uma base de tempo do sistema. E seu funcionamento se dá quando o sinal de controle de corrente contínua vem do circuito de controle da temperatura e a potência entrega carga varia proporcionalmente a esse sinal, como podemos ver aqui na figura. Durante N ciclos, a carga permanece conectada à alimentação da fonte, enquanto fica M desconectada. Podemos calcular a tensão eficaz aplicada a esta carga, considerando T, o período, com a seguinte equação, onde VI é o valor de pico da tensão de entrada senoidal, o VF é o respectivo valor eficaz e o lambda é a relação entre o número de ciclos de alimentação da carga dividido pelo número total de ciclos controláveis, podendo ser interpretado como a razão cíclica do controlador. Em termos de impacto deste tipo de controlador sobre a qualidade da energia elétrica, embora, como falei no início, não se tenha problema de interferência eletromagnética, tem-se a produção de variação de tensão no alimentador em virtude da carga estar ou não conectada. Isto é um dos problemas que esta modulação pode causar no sistema. Meu nome é Daniel Tude Tavares Dantas. Eu vou dar continuidade aqui no trabalho, falando um pouco sobre o controle de fase AC, iniciando aqui sobre o controle de fase com a carga resistiva. Bom, o circuito da imagem ao lado ilustra uma forma de controlar a potência de uma carga resistiva. A tensão de saída varia quando se atrasa a condução durante cada semiciclo em um ângulo alfa, medido por sua vez a partir do zero da fonte de tensão. Nós vamos ver posteriormente como é que esse atraso do ângulo alfa impacta nas tensões e correntes de saída.
partir daí, nós temos essas duas equações, o valor RMS da tensão de saída e da corrente de saída, da tensão de saída da esquerda e corrente de saída na direita. Aí eu coloquei uma observação. Ao variar o ângulo de retardo, a corrente de saída pode ser ajustada entre o valor máximo de VR quando alfa for zero. Ali na equação nós podemos ver entre os colchetes, quando alfa for zero, sobrará o 1, raiz de 1 multiplicando o V sobre o R. E mínimo quando alfa for 180. Quando alfa for 180, nós teremos um número menor que 1 menos alguma coisa, a raiz quadrada disso que multiplicará o VR. Aí sim ele será mínimo quando alfa for 180. A partir daí nós temos esse gráfico, né, que ilustra as tensões e correntes de saída a partir com as variações do ângulo alfa. Ali em 0 nós temos o valor unitário 1, e a partir do momento que esse ângulo alfa vai subindo até 180, esses valores de tensão, tanto tensão quanto corrente, vão diminuindo. Por isso, a característica de controle de um controlador de fase monofásico de potência AC pode ser calculado em função do ângulo de retardo, que é justamente esse alfa. Equações similares àquela que nós mostramos, nós temos também a equação do fator de potência, que será igual a unidade quando alfa for zero, e ele se torna progressivamente menor à medida que alfa aumenta e se iguala a zero quando alfa é igual a π. Substituindo os valores nessa equação, nós podemos perceber isso. Então, eu trouxe um exemplo aqui sobre carga resistiva, só para ilustrar mais ou menos o que nós explicamos. Então, a questão simples: uma fonte monofásica AC de 120 volts controla a potência para uma carga resistiva de 5 ohms, usando o controle de sinc integral. Se tom igual a 2 ciclos e T igual a 4 ciclos, determine, letra A, a potência de saída. A potência de saída, como é que será? Como a carga dessa forma não está sempre ligada à fonte, nós temos que considerar os ciclos, né? Então, a potência será o V ao quadrado vezes o TON, que são 2 ciclos, sobre a resistência, e o T, que são 4 ciclos. Nós chegamos a 1440 watts. O ângulo de retardo necessário se o método de controle de fase for usado para fornecer a mesma potência. Então, nós temos a equação anterior, e a partir da resposta da letra A, nós sabemos que a potência de saída é 1440 watts. Então, igualando a equação anterior a 1440 watts, nós temos todas as variáveis. A única que nós necessitamos é justamente o ângulo de retardo, alfa. Substituindo esses valores, nós temos que alfa é igual a 90 graus. Letra C, a potência de saída se a carga estiver sempre ligada à fonte. Como a potência é a tensão ao quadrado sobre R, 120 ao quadrado sobre 5 igual a 2.280 watts. O dobro da letra A, justamente porque na letra A nós estamos considerando os ciclos, né? Outro exemplo aqui que eu trouxe: uma fonte de 120 volts controla a potência para uma carga resistiva de 5 ohms, usando uma chave para controle de fase. Se a potência necessária for 1 kW, determine a corrente máxima na carga. Bom, ali nós estamos considerando a multiplicação sobre raiz de 2 por conta do valor RMS. Logo, raiz de 2 vezes a tensão de 120 volts, nós temos 170 volts. 170 dividido por 5 igual a 34 amperes. Letra B. O valor RMS da corrente na carga. Como a potência necessária são 1000 kW, nós temos que P é igual a RI ao quadrado. Substituindo esses valores na equação, nós temos que o I0 no RMS é igual a 14,14 amperes. O ângulo de retardo alfa, letra C. Substituindo os valores, desculpe aqui, deu um problema. Substituindo esses valores justamente na equação da corrente, nós
chegamos ao ângulo retar do alfa 105 graus. Só recapitulando que o valor de 0 RMS é a letra B, 14,14 amperes. A letra D, o valor RMS da corrente na fase, caso ela seja um triac. Caso ela seja um triac, é a mesma corrente na carga, ou seja, 14,14 amperes. O valor nominal da tensão de pico inverso à chave. A chave deve bloquear ao menos a fonte de tensão máxima. Pelo menos é o que a gente quer que ela bloqueie, é a fonte de tensão máxima, que são 170 volts, justamente da letra A. Letra F. O fator de potência. Segmento aqui com controle de fase com carga indutiva, no qual um resistor está em série com indutor em L, conforme esse circuito mostrado aqui abaixo. Para a carga indutiva, as formas de ondas correspondentes são demonstradas na figura ao lado, onde SR1 é acionado em alfa e SR2 é acionado em alfa mais π. Quando SR1 passar para o estado ligado, a tensão de saída ficará ligada à carga, fazendo com que a tensão de saída e a corrente de saída se formem em alfa. Logo, o valor RMS da corrente de saída é dada por essa equação aí abaixo, para o controle de fase AC com carga indutiva. Nós vimos anteriormente as equações referentes à carga resistiva. Aqui ao gráfico, aqui ao lado, vocês podem ver a formato de onda, né? Onde são demonstrados ali SR1, está um pouco pequeno, mas ali SR1, SR2, as tensões de saída, e ali no gráfico você pode ver justamente esse atraso de alfa em relação a SR1 e SR2. Um é acionado em alfa e o outro em alfa mais π. Um exemplo aqui sobre esse controle de fase com carga indutiva. Um controlador monofásico de tensão com carga RL está ligado a uma fonte de 110 volts. Considere a resistência de 10 ohms, a indutância de 20 mH e alfa igual a 80 graus. Determine a corrente RMS na saída. Bom, através da equação dada anteriormente, substituindo os valores, nós já temos os valores da indutância, da resistência e o ângulo. Então, nós chegamos ao valor de 5,5 amperes. Só substituição de valores. A corrente RMS no SCR. Bom, como justamente a corrente MRS no SCR é igual à corrente de origem vezes raiz de 2, nós chegamos a 3,9 amperes. Bom, a potência entregue à carga. A potência entregue à carga é 302,5 watts. Como é que nós chegamos a esse valor? Nós sabemos que a corrente RMS, a partir da letra A, é 5,5 amperes e a resistência são 10 ohms. Então nós temos que a potência é igual ao I ao quadrado vezes o R, 5,5 amperes ao quadrado vezes os 10, dá 302,5 watts. E qual o fator de potência? A letra D. O fator de potência é igual a potência de fato calculada, entregue à carga, que é os 302,5 watts, sobre o V inicial, 110 volts, e o I0 de RMS, que é justamente os 3,9 amperes, que é a corrente RMS na carga. Esses valores, nós chegamos ali a um fator de potência de 0,5. Agora eu vou falar um pouco sobre o controle trifásico AC para a carga resistiva. Notem que nós estávamos falando sobre o controle monofásico e agora vamos falar um pouco sobre esse controle trifásico AC para a carga resistiva. Bom, os métodos de controle aplicados à carga monofásica também podem ser aplicados à carga trifásica.
Os circuitos mostrados ao lado podem ser empregados para variar a potência fornecida à carga trifásica ligada em Y ou em delta. Implemente-se a chave em cada linha com 2 SCRs em um arranjo paralelo inverso. Bom, nessa primeira figura superior à esquerda nós temos a conexão Y para a linha controlada. Logo à direita nós temos a conexão em delta para a linha controlada. Letra B. Indo para a parte inferior, a figura à esquerda, nós temos chaveamento neutro utilizando 3 SCRs. E temos na figura central a conexão em delta. E por último, a última imagem da direita inferior, canto direito inferior, chaveamento neutro utilizando 6 SCRs. Para esse controle trifásico AC em carga resistiva, nós temos algumas principais considerações. Quais são elas? Número 1. Para uma dada potência, o circuito em delta e Y para a linha controlada apresentam tensões mais baixas, raiz de 3/2 vezes a tensão de fase de alimentação ou metade da tensão de linha, e correntes mais altas no SCR. 2 pares de SCR são requeridos para bloquearem a tensão ou conduzir a corrente. Número 2. O circuito em delta apresenta tensões mais altas e correntes mais baixas. Cada SCR pode conduzir sem depender do outro. Terceira consideração. O circuito de chaveamento neutro com 6 SCRs é funcionalmente similar aos circuitos em delta para a linha controlada. Produz formas de ondas de tensão de saída idênticas, mas, uma vez que cada SCR é parte de apenas um caminho de corrente, a corrente média do dispositivo é reduzida à metade. Além disso, como no circuito conexão em delta, cada circuito pode conduzir correntes sem depender do outro. E a quarta, para o circuito de chaveamento neutro com 3 SCRs, o controle de tensão de saída trifásico também é possível, desde que seja usado 3 SCRs em vez de 6. A forma de onda corresponde à corrente dos 6 SCRs. Entretanto, os valores nominais da corrente dos dispositivos devem ser dobrados, já que você está utilizando 3 SCRs em vez de 6 equipamentos. Então você dobra a corrente no dispositivo. A passagem para o estado ligado dos SCRs é atrasada por um ângulo alfa, além do início normal de condução. Para a operação do circuito ao lado, os pulsos de acionamento dos SCRs devem ter a mesma sequência e o mesmo deslocamento da tensão de alimentação. Ou seja, se SR1 for acionado em alfa, SCR3 deve passar para o estado ligado em alfa igual a 120 graus, SCR5 em alfa igual a 240 graus. Notem, o conjunto A é o SR1 e o SR4, o B é SR3 e SR6 e o C é SR5 e SR2. Ou seja, se o 1 for acionado em alfa, o conjunto abaixo, que tem o SR3 em B, deve passar de alfa, devem passar em estado ligado, para alfa igual a 120. E o C, que tem a parte superior em SR5, em alfa igual a 240. Eles são 120 graus em relação ao anterior. E os SCRs paralelos inversos são acionados em 180 a partir dos seus parceiros. Portanto, SR4 é acionado em 180, que é SR1 mais 180, SR1 0 mais 180, SR4 igual a 180, SR6 em conjunto com SR3 é 120 graus do SR3 mais 180, 300 graus, e SR2 que está em conjunto com SR5, 420 graus, que é justamente 240 mais 180. E na carga resistiva nós temos diferentes modos de condução a depender do ângulo alfa. O módulo 1 é o alfa entre 0 e 60 graus. Nesse módulo 1, 3 dispositivos conduzem ao mesmo tempo. E a equação de RMS é dada por... A equação de corrente de saída do RMS é dada por V sobre R, 1/3 de menos alfa sobre 2π, mais seno 2 alfa sobre 4π. Tudo isso raiz quadrada, tem ali elevado ao meio. Modo 2, o alfa entre 60 e 90 graus. Posteriormente eu vou estar mostrando aqui os formatos de onda para alfa,
em cada modo desse. Vamos ver o formato de onda em cada modo desse aqui, a depender do ângulo alfa. Bom, o modo 02, o alfa está entre 60 e 90 graus. Um dispositivo conduz em cada uma das duas linhas do AC. A equação MRS é dada por V sobre R, como vocês podem ver. 1/6 menos 3 seno 2 alfa sobre 8π, mais raiz de 3 cosseno 2 alfa sobre 8π. Tudo isso é elevado à raiz quadrada. E o modo 3 é alfa entre 90 e 150, não mais de 2 SCRs conduzem em cada instante. Logo, a equação RMS de corrente de saída é dada por V sobre R, 5/12 avos menos alfa sobre 2π, mais raiz de 3 cosseno 2 alfa sobre 8π, mais seno 2 alfa sobre 8π. Tudo isso que está entre chave é elevado ao meio raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada. Aqui nós temos os formatos de onda, né, de acordo com os modos de condução. Na primeira imagem, eu considero a imagem da esquerda. Vocês podem ver, está um pouco pequeno aí, mas dá para a gente perceber ali que o formato de onda para alfa igual a 0 graus. Na segunda imagem nós temos o alfa para 30 graus. Na terceira imagem o alfa para 60 graus. Na letra D o alfa em 90 graus. E na letra E nós temos o alfa igual a 120 graus. São esses aí os diferentes modos de condução para o controle trifásico resistivo, ok? Sobre o controle trifásico AC de carga indutiva. No sistema trifásico com carga indutiva, a corrente não é mais contida nos pontos em que há chaveamento, como funcionava lá no sistema trifásico de carga resistiva. As tensões de correntes não dependem mais apenas do valor presente, mas também das condições anteriores. Na figura ao lado são demonstrados formatos de onda para uma carga indutiva com ângulo de retardo de 100 graus. A forma de onda da corrente em uma fase é idêntica à corrente de outra fase, exceto no deslocamento de 60 graus e a inversão de sinal. Ou seja, na carga indutiva, a forma de onda da corrente da fase seguinte sempre tem um deslocamento de 60 graus em relação à fase anterior e possui uma inversão de sinal, como é demonstrado nesse gráfico, nesse formato de onda aí da carga indutiva para um controle trifásico. Ok? Controladores semicontrolados de tensão AC. Mas por que semicontrolado? Se formos analisar o diagrama do circuito controlador, fica fácil entender. Nessa imagem é representado um diagrama do circuito semicontrolador trifásico de tensão AC. Nele podemos notar que ele é formado por um par de SCR e diodo em cada fase. E conforme a polaridade dos dois, podemos dizer que o controlador de tensão é feito apenas um sentido da onda senoidal, justamente quando ele passa pelo SCR, pois quando ele retorna pelo diodo não é possível realizar controle algum. Sendo assim, podemos dizer que esse circuito é de um controlador de meia onda, ou semicontrolado. Nessa imagem podemos ver um outro semicontrolador, porém com a ligação do tipo delta. Esse gráfico representa uma alimentação trifásica, onde a defasagem entre as fases é de 120 graus. Para possibilitar o controle de potência de saída, utiliza-se artifícios eletrônicos para fatiar a senoide e, dessa forma, controlar o nível de tensão fornecido à carga. Para cargas com alto nível de potência, o dispositivo de chaveamento utilizado é o SCR. O SCR, como é conhecido o retificador controlado de silício, é basicamente um dos tipos de tiristores disponíveis no mercado. Ele geralmente é composto por 3 terminais, anodo, catodo e gate, onde gate, ou gatilho, é o terminal usado para controle. É através desse terminal que se aplica um pulso para provocar o disparo do dispositivo. Quando se utiliza o SCR como elemento retificador, o disparo do mesmo ocorre de forma síncrona com a onda de corrente alternada que está sendo retificada, em um ângulo pré-definido em projeto. Vale ressaltar que é preciso garantir condições mínimas para o correto funcionamento do mesmo, como a corrente mínima de condução, sem a qual ocasionará o desligamento.
Esse dispositivo eletrônico tem 3 modos de funcionamento. Modo 1, que é quando o ângulo de retardo for entre 0 e 60 graus. Nesse modo, quando a operação, teremos 2 SCRs e um diodo conduzindo ao mesmo tempo. A equação da corrente na saída está representada pela imagem a seguir. Modo 2, que é quando o ângulo de retardo for entre 60 e 120 graus. Nesse modo, quando em operação, teremos um SCR conduzindo de cada vez e um ou dois diodos conduzindo a corrente de retorno em intervalos diferentes. Embaixo tem uma imagem com a equação da corrente de saída, representada em RMS. Modo 3, que é quando o ângulo de retorno for entre 120 e 210 graus. Nesse modo, quando em operação, teremos somente um SCR e um diodo conduzindo a corrente de retorno. Vale ressaltar que quando o ângulo de retardo for igual a 0 graus, a tensão entregue à carga é máxima. E quando o ângulo de retardo for igual a 210 graus, a tensão entregue à carga é igual a 0. Mais embaixo, tem uma imagem com a equação da corrente na saída, em RMS. Como mostra esse exemplo em tela, após identificar a passagem pelo ângulo 0 grau, que é quando se atinge um nível de tensão maior ou igual a 0, o SCR aguarda o retardo e só após acontece o pulso de disparo. A partir desse momento, o SCR passa a conduzir corrente para a carga. Após o disparo, o SCR só passa ao estado de bloqueio se a corrente conduzida por ele se anular, o que só ocorre quando a fase atinge 180 graus, e seu nível de tensão passa a ser 0. Para o ângulo de retardo igual a 30 graus, o SCR1 é disparado 30 graus após a fase NA atingir um nível de tensão maior ou igual a 0, mínimo necessário para permitir o acionamento do SCR. Como é possível ver, o pulso de disparo localizado abaixo do gráfico indica qual SCR foi acionado, e esse em questão é localizado na fase NA. Percebe-se que do ângulo 0 até o ângulo de retardo ou ângulo do disparo, o SCR não conduz corrente. Isso só ocorreu após a ativação do dispositivo. Nessa imagem é mais fácil identificar o momento em que o disparo de cada um dos SCRs acontece. O disparo de número 5 se refere à tensão de fase CN. O de número 1 se refere à tensão de fase AN. O de número 3 se refere à tensão de fase BN. E assim se repete ao longo do tempo. A mesma interpretação é válida para outros ângulos de retardo. Nesse exemplo, temos o retardo de 30 graus. Nesse outro, temos o retardo de 90 graus. E nesse último, o retardo de 150 graus. Agora vamos falar um pouco sobre os cicloconversores, que são equipamentos utilizados para a regulação da tensão AC. Os cicloconversores são variadores de frequência. Eles convertem potência AC de uma determinada frequência em uma potência de saída AC com frequência diferente. Então, em uma fonte com uma certa tensão e frequência, o cicloconversor consegue obter na saída uma tensão e frequência desejada. Geralmente, na saída, a frequência está entre 0 e até menos de 1/3 da frequência da fonte. Isso devido a questões de eficiência, por conta das perdas por chaveamento. É comum não saber diferenciar cicloconversores de sistema retificador inversor, mas a grande diferença está na quantidade de etapas. Enquanto que o sistema retificador inversor necessita retificar e posteriormente fazer a inversão, o cicloconversor consegue fazer de forma direta, em somente um único estágio. Aqui temos um exemplo de cicloconversor geralmente comercializado e podemos citar algumas aplicações para este equipamento, como por exemplo, usinas de energia eólica nos aerogeradores, onde a fonte são as hélices, que são movidas através da força dos ventos, e os cicloconversores são aplicados para se obter na saída uma tensão e uma frequência constante. Então, a potência gerada pela hélice é regulada pelo cicloconversor. Outro local que podemos citar também são os sistemas de aeronaves, onde as fontes são as turbinas e é utilizado o cicloconversor para se obter na saída tensão e frequência também regulada para utilização dentro da própria aeronave, nos sistemas internos dela.
Em relação ao seu funcionamento e sua construção, os ciclos conversores são baseados na utilização de SCRs. Esses SCRs são utilizados em grupos e esses grupos formam os blocos conversores. Cada bloco conversor é responsável por uma parte do semiciclo da tensão de saída. Então, a gente tem o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Conforme na imagem abaixo, nós temos 6 conversores, 3 positivos e 3 negativos. Cada par de conversores, positivo e negativo, é responsável por uma fase, nesse caso que é um cicloconversor trifásico. Então temos 3 pares de cicloconversores. Em relação à alteração da potência, é realizada através do ângulo de disparo dos SCRs. Justamente com a alteração do ângulo, a gente consegue obter uma tensão média diferente na saída. Os cicloconversores são divididos em algumas categorias. Os cicloconversores monofásico para monofásico e os cicloconversores trifásicos, que podem ser para monofásico ou para trifásico. Vamos então iniciar pelos cicloconversores monofásicos. Eles apresentam comumente o seguinte diagrama, onde temos a fonte, temos nossa carga, e entre a fonte e a carga temos o cicloconversor. Esse cicloconversor é composto por 2 conversores. Cada conversor é responsável por uma polaridade. O superior pelo semiciclo positivo da tensão de saída e o inferior pelo semiciclo negativo da tensão de saída. Cada conversor é composto por 2 SCRs. No caso positivo, SR1 e 2, enquanto que o negativo pelo SR3 e 4. Cada conversor e seu respectivo SCR conduzirá unicamente em seu semiciclo. Por exemplo, o SR1 e 2 conduzirão somente no semiciclo positivo, enquanto que o SR3 e 4 conduzirão no semiciclo negativo. A união da condução desses 3 SCRs formará a nossa tensão de saída. Agora podemos perceber que cada pulso desse está com a tensão máxima. Isso por conta do ângulo de disparo do SR. Caso ele está a 0 graus, então ele está com a tensão máxima. O controle da potência de saída se dará através da alteração dos ângulos de disparo dos SCRs. Iniciando por esse primeiro gráfico. É exatamente o que a gente havia mencionado no slide anterior. Quando temos um ângulo de 0, a potência de cada pulso será máxima. Quando alteramos esse ângulo para um ângulo maior do que 0, temos já um retardo do disparo. Então, a condução ou a tensão obtida nesse pulso já será menor. Então, a tensão média dessa onda será inferior ao do circuito com ângulo 0. Agora, a gente pode fazer a associação de SRs com diferentes ângulos de disparo. Por exemplo, nesse caso, onde na extremidade o ângulo é maior, enquanto que na parte central, no pulso interno, temos um ângulo menor. Dessa forma, obtém-se uma forma de onda final mais próxima da forma senoidal. Porém, os cicloconversores monofásicos são conhecidos por não conseguirem executar essa atividade de forma eficiente, por conta da onda formada pelos pulsos ser semelhante a uma forma quadrática, e às vezes sendo chamado até de sistemas retificadores de meia ponte. Já os cicloconversores trifásicos, devido à sua estrutura, conseguem obter um resultado mais próximo do ideal. Em sua estrutura, temos agora uma fonte trifásica e nós temos o nosso cicloconversor, composto pelo conversor positivo e negativo, só que agora cada conversor terá 3 SCRs, sendo que cada um será ligado a uma das fases. O conversor positivo será responsável pela corrente positiva e o negativo pela corrente negativa.
Lembrando que os dois não conduzem ao mesmo tempo, porque isso ocasionaria nenhum curto-circuito. Então, os cicloconversores possuem um sistema de segurança de intertravamento que garante que isso não ocorra. E a forma de onda obtida será a seguinte. Nessa primeira parte do gráfico temos o semiciclo positivo, na segunda, no gráfico abaixo temos o semiciclo negativo, e a junção dos dois obtemos a forma de onda na nossa carga. Também há o controle do ângulo de disparo, para se obter uma tensão média final, e essa tensão média final obedece à fórmula abaixo, 0,827 vezes a tensão máxima do pulso, vezes o cosseno do ângulo. O cicloconversor trifásico para trifásico nada mais é do que a associação de três cicloconversores exemplificados no slide anterior. Então, cada cicloconversor será responsável por uma das fases na saída. Então, o primeiro pela fase A, o segundo pela fase B e o terceiro pela fase C. Essas saídas serão ligadas à carga, seja por delta ou estrela. E a forma de onda obtida será igual à anterior. Só que teremos uma forma de onda para cada fase, sendo que cada uma delas estará defasada em 120 graus. Vamos agora para a resolução de um exercício que foi escolhido. Escolhemos o problema 11.12 do livro de eletrônica de potência do Osaki Ahmed. O problema em questão ele envolve um modulador monofásico de potência de onda completa, como o da figura que você pode ver abaixo. Ele tem dois SRs de paralelo e alimenta a carga resistível de 10 ohms através de uma fonte de tensão que tem 120 volts e 60 Hz. Os ângulos de disparos dos SRs são 90 graus para cada um, ou seja, os ângulos são iguais dos SRs. Você tem que determinar qual o valor RMS da tensão de saída e qual o valor RMS da corrente do SR. O valor da tensão de saída vai ser igual ao valor da tensão da carga. Qual que é ele? Ele vai ser igual a tensão de entrada, que é a ação da fonte, o VI, multiplicado por 1 menos alfa, que é o ângulo dividido por π, mais seno de 2α dividido por 2π elevado a meio. Lembrando que esse alfa aí ele vai ser em radianos. Você tem que converter 90 graus para π sobre 2 radianos. Você pega essa equação, coloca os valores, vai ter que V0 RMS vai ser igual a 120, que multiplica 1 menos π sobre 2 dividido por π, mais seno de π dividido por 2π elevado a meio. Você pode só jogar essa fórmula direto na calculadora, que vai dar o valor de 8,853 volts. Ou se puder desenvolver um pouco mais, ver que seno de π seria 0. Então seria 1 menos π sobre 2 dividido por π seria meio. Então seria 1 menos meio elevado a meio. Vai dar um valor que por 120 vai dar, que multiplicado por 120 vai dar 8,853 volts. Então vamos agora passar. Esse é o valor da tensão de saída, que é igual a tensão na carga. O V0 em RMS, no caso, o valor eficaz da tensão. O próximo passo é encontrar o valor RMS da corrente no SR. Antes de encontrar o valor da corrente no SR, você tem que encontrar primeiro qual é o valor da corrente de saída, o I0. E a forma bem parecida com a forma de encontrar a tensão de saída. Você vai fazer V isso dividido por R, que multiplica 1 menos alfa sobre π mais seno de 2α dividido por 2π elevado a meio. A gente coloca os valores, lembrando que o R, como a questão diz, é 10 ohms, os valores você encontra com o valor anterior. Você vai ter 120 dividido por 10, que multiplica 1 menos π sobre 2 dividido por π, mais seno de π dividido por 2π elevado a meio, que vai dar 8,485 amperes. Você pode ver também que, como as equações são praticamente iguais, só tem dividido por R, você poderia pegar o primeiro valor da tensão, e dividir pela resistência, encontraria da mesma forma o mesmo valor perfeitamente válido, que dá até menos trabalho. Então esse é o valor da corrente de saída, da corrente da carga, que é o I0 em RMS. Porém, tem que se encontrar o valor da corrente no SR, não o valor da corrente de saída. O valor da corrente no SR ele vai ser, em RMS no caso, será o valor da corrente de saída, o I0 em RMS, dividido por π sobre 2. Então você terá 8,485
485 dividido por π sobre 2. Isso vai dar 5,9998, alguma coisa, que é praticamente 6 amperes, então já reto direto para 6 amperes. Então, você resolve isso. Você vai ver que o valor RMS da tensão de saída, V0, é 8,853 volts, e o valor RMS da corrente no SR é 6 amperes.